Ziran, O Caminho do Guardião, Jaconazar Souza Silva. Parte 1. O Despertar. Capítulo 1. O Deserto da Vigília. O Recanto das Estrelas sempre teve noites profundas, profundas o bastante para que o silêncio parecesse existir antes das casas, antes do asfalto, antes do próprio mundo tentar ser compreendido. Durante o dia, era só periferia comum. Ônibus lotado, calor que grudava na pele, falas atravessando a rua, música em caixas pequenas, gente se virando para viver. Mas à noite o recanto lembrava quem era. Quando o sol se escondia atrás dos prédios distantes, o céu parecia abrir seus próprios arquivos. As estrelas surgiam como notas antigas num caderno que o mundo esqueceu de reler. Jaconazar cresceu sob esse céu. Não sabia explicá-lo, mas sentia. Para os outros, a noite era descanso. Para ele, era convocação. Algumas madrugadas, o silêncio parecia olhar direto para ele, como se o próprio tempo perguntasse: Você já está pronto? Ele fingia que não, mas sempre escutou, a madrugada sem motivo. Naquela madrugada específica, ele acordou sem sonho, sem susto, sem visão mística. Apenas acordou. O relógio marcava uma hora que não pertencia a nenhum lado, nem tarde, nem cedo. Um entre-lugar. Antes que pudesse pensar em voltar a dormir, algo aconteceu. Um pulso. Um único crônon vivo estourou silenciosamente no peito, como uma estrela contida pedindo passagem. Não era dor, não era alegria. Era uma certeza antes da mente compreender. Agora. Não havia desculpa razoável para continuar deitado. E o corpo levantou antes que a mente votasse contra. Vestiu a mesma roupa, calçou o mesmo tênis gasto, lançou um olhar breve à mãe dormindo, uma espécie de gratidão silenciosa. E saiu. O céu estava num tom indeciso, entre azul profundo e cinza. O vento mais frio do que deveria. Como se o mundo tivesse dado um passo para trás para abrir espaço ao que iria acontecer. Ele caminhou por ruas vazias, passou por postes que, pela primeira vez em meses, não piscaram, por cachorros que apenas o observaram, por casas que pareciam dormir um pouco mais fundo. Naquele momento, o recanto parecia segurar o fôlego com ele. O portal que não tinha arco. O terreno baldio no fim da última rua sempre foi o limite visível da cidade. Ali, os postes acabavam, os muros acabavam, a calçada acabava e começava o céu. Era seu lugar secreto desde menino, onde deitava na grama seca e deixava perguntas subirem em silêncio. Mas naquela madrugada, o lugar estava diferente. O vento parou, o ar ficou mais denso, quase palpável. Havia um ponto específico adiante onde a realidade parecia espessa, como se estivesse cansada de fingir que era comum. Nenhum símbolo, nenhuma luz, nenhuma forma extraordinária, apenas um pedaço de ar que não conseguia mais esconder o que era. E ele soube, sem explicação, sem mestre, sem voz externa. Ali era o portal do deserto da vigília, um lugar não construído, descoberto, um ponto em que o tempo humano não podia seguir sem pedir permissão ao tempo interior. Naquela madrugada, a permissão veio. Quando Jaconazar atravessou, o mundo caiu dos ombros dele como uma roupa antiga. 1. Onde o tempo não acompanha os passos. O deserto da vigília não tinha areia, tinha instantes. O solo era feito de fragmentos de tempo ressecados, segundos que nunca se completaram, começos de escolhas abandonadas, palavras que quase foram ditas, vidas que quase aconteceram. Cada passo soava como pisar sobre possibilidades mortas. Sussurros brotavam do chão. Eu quase fui. Eu quase disse. Eu quase tentei. O deserto era o lugar onde o quase vinha morrer. Não havia sol no céu. Havia um teto vazio, sem nuvens, sem lua. A luz vinha de dentro, como se ele próprio iluminasse o caminho.
A sombra que seu corpo projetava parecia ter vontade própria, atrasando-se alguns instantes, como se testasse sua coragem. A cada emoção, o horizonte mudava levemente. O deserto respondia ao que ele sentia. Foi então que percebeu que não estava sozinho. O Veden. Uma figura longilínea surgiu ao longe, imóvel, sem rosto. Um Veden, feito apenas de linhas, sem expressão, sem gesto, sem intenção aparente. Pura observação. Ele não aplicava teste. Ele sustentava um espelho. Ali, ninguém avaliava respostas. Ali, o que era medido não era força, mas sinceridade. O Veden permaneceu, e Jaconazar prosseguiu. Segunda, a primeira fissura. O tempo não corria ali, se dobrava. Após um intervalo impossível de medir, o horizonte rachou. Não como terra seca, mas como vidro quebrando no ar. Uma fissura viva. Do outro lado, um céu estrelado. Não o céu do recanto, mas um céu mais cru, como se o universo fosse mostrado sem edição. Dessa fissura, algo emergiu, um fragmentado. Ele não tinha forma fixa. Mudava a cada instante, como se tentasse se lembrar do que era e falhasse toda vez. Sua presença drenava significado, atenção, foco, memória curta. Jaconazar sentiu, as palavras se esvaziando, as lembranças ficando nebulosas, o próprio nome dissolvendo como tinta em água. O fragmentado estendeu a mão feita de ausência. E por um segundo infinito, Jaconazar teve um medo preciso, o medo de deixar de ser ele. 3. A luz que não luta. No instante em que sua identidade começou a se desfazer, algo aconteceu. Uma luz, não grandiosa, não violenta, não dramática. Uma pequena chama, humilde, serena, a chama humilda. Ela não atacou o fragmentado, não o queimou, não o expulsou. Ela apenas brilhou, suavemente, e ao brilhar, revelou, e ao revelar, reorganizou. O fragmentado tremeu. Sombras não suportam ser vistas com delicadeza. Elas esperam força, esperam medo, nunca humildade. A criatura começou a se desfazer sozinho, não derrotada, mas privada do palco, como tinta dispersa em água limpa. Jaconazar caiu de joelhos, não por terror, por entendimento. Uma frase se acendeu dentro dele. Não é a força que vence as sombras, é a humildade. A chama humilda voltou-se para ele sem movimento, e ele sentiu vergonhas antigas sendo vistas sem condenação, culpas sendo recolocadas no tamanho certo, medos reconhecidos sem drama. A chama nada pediu, nada exigiu, apenas iluminou, e isso bastou. Ele se levantou diferente, sabendo que crescer não é se tornar mais forte, é se tornar mais verdadeiro. 4. O transcorpo. O deserto não acabou. Guardião que enfrenta apenas uma sombra não está pronto. Jaconazar caminhou até uma planície lisa, quase de vidro opaco. No centro, surgiu uma figura. Um humanoide de espelho vivo, o transcorpo. Não refletia a imagem física dele, refletia intenções, medos, quedas e potências. Ele viu sua vontade sincera de proteger, seu medo profundo de fracassar, a raiva contida de injustiças, o orgulho sutil de ser diferente, a tristeza antiga de não ter sido compreendido e uma força silenciosa que ele evitava assumir. Nada ali podia ser escondido, não naquele plano. Ele respirou, aceitou, sem se condenar, sem se justificar. O transcorpo dissolveu-se. Missão cumprida. 5. A voz sem boca. O deserto ficou maduro, pronto. Foi então que ele ouviu uma voz. Não vinha de cima, nem de entidade alguma, nem de fora. Vinha dele. Não era som, era compreensão. A voz disse apenas: não lute, caminhe. Não era comando, era naturalidade. Era Ziran. 6. O retorno. Ele caminhou.
E a cada passo, os instantes abandonados brilhavam sob seus pés, servindo agora de chão digno. O horizonte abriu-se como cortina. O recanto das estrelas reapareceu. O mesmo em tudo, diferente em tudo. No peito, o segundo Cronon vivo ardia como brasa tranquila. Quando atravessou de volta o terreno baldio, ninguém percebeu nada. Mas o tempo percebeu. Naquela noite, uma estrela discreta surgiu no céu, onde antes não havia estrela alguma. Pequena, persistente. Um sinal silencioso. Jaconazar atravessou o deserto da vigília, e o caminho foi aberto.